Boa tarde a todos. O mocinho não está aí para agradecer? Bom, ele está lá escondido lá atrás. Então, estou te agradecendo pelo convite, tá? Mais uma vez poder falar. Falamos no primeiro encontro, estamos falando no segundo. E eu tomei a liberdade, quer dizer, me deram a função, né, Nelson, de falar sobre a 4ª Mostra Nacional de Experiências em Atenção Básica e Saúde da Família, que ocorrerá em março, em Brasília. Tá? As inscrições dos relatos como é 1º de agosto a 15 de setembro, em www.atençãobasica.org.br/mostra. Tá? Depois nós deixamos aí, para quem puder e desejar mandar os trabalhos, fiquem à disposição. Bom, eu estou mais tranquilo que ele, porque vocês já ouviram falar sobre o tal hoje de manhã. Então, parte dos meus slides eu já vou passar rapidinho, mas principalmente o que fala são 4.000 anos antes de Cristo começa a história. Pode passar o próximo. Esse também mostrou para vocês, né, que é o Yin e Yang, mas tudo na medicina tradicional chinesa começa com esse slide. Tá? O Yin, que é a noite, passa o próximo, por favor. O Yang e o Yin, que era dia, noite, calor, frio, atividade, repouso, claro, escuro, sol, lua, fogo, água, subida, descida, positivo, racional, negativo, racional, instinto, homem, mulher, alto, baixo, céu, terra. Ótimo, tudo isso ela falou. Uma coisa que eu sei que ela também falou, que a medicina energética será a medicina do século XXI. Eu vou tentar mostrar para vocês por quê. Próximo, por favor. Porque quando eles estavam bolando essa medicina, eles começaram a falar: puxa vida, nós temos o dia e a noite, beleza, só que nós temos uma outra coisa, nós temos as estações do ano. E eles começaram a notar que as estações do ano se dividiam em inverno, e aí eles começaram a notar que o inverno estava associado com o rim, com a bexiga e com a emoção, medo. Depois vocês vão ver mais para frente. Depois vinha a primavera, estava ligado a fígado, vesícula, frustração, a raiva, ódio. Verão, que é o esplendor, né? Estava ligado ao coração, intestino delgado, pericárdio, triplo aquecedor. Se eu falo triplo aquecedor, ninguém entende. Mas se eu falar suprarrenal, vocês entendem. Então, o órgão mais semelhante que nós temos ao triplo aquecedor seria a suprarrenal. Tá? E estaria ligado a ansiedades e mudanças bruscas de humor. E o veranico é aqueles 15 dias finais do verão, tá? Em que as 4 estações acabam se manifestando, às vezes num dia só. Então, esse é o veranico, que estaria ligado ao baço pâncreas, estômago e ideia fixa. E o outono, que é o pulmão, o intestino grosso, está ligado à tristeza. Muito a ver com o que você falou da melancolia, mas por que nós vamos falar no próximo slide. Próximo, por favor. E aí eles chegaram a uma conclusão: que o ser humano era um microsistema dentro de si mesmo, em que a água gerava madeira, quer dizer, gerava energia para madeira, que era a água, era o rim, madeira o fígado, fogo o coração, gerava terra, gerava metal, que gerava água. E qualquer problema que tivesse nesse caminho, o indivíduo começava a ter problemas. Próximo, por favor. Perdão, eu tenho pouco tempo para mostrar tudo que eu desejo. Olha, a primeira apresentação eu cheguei a 60 slides, essa só foi 31. Então, tem que tentar fazer. E teria também o ciclo de controle do freio, em que a água controla o fogo, que controla o metal, que controla a madeira, que controla a terra, que controla a água. Mas quem tem isso daí? Eles levaram isso a tal ponto que vocês estão cansados de ouvir meridianos, né? Meridiano não existe mais desde década de 80. Eles falam de vasos ou falam zonas de influência, em que existem pontos dentro dos meridianos que, se você usar essas 2 regras que eu acabei de colocar aqui, vocês tratam qualquer patologia. Não vou entrar em tanta profundidade, mas para vocês verem o quanto isso é importante para o chinês. Próximo, por favor. Tá? E aí, eles criaram a teoria do Zhang e do Fu, que são os órgãos e vísceras, como se fossem casados.
Ninguém vai ao baile se não for casado. Pelo menos antigamente falava isso, hoje não. Então o coração era casado no intestino delgado, o pulmão no intestino grosso, baço, pâncreas e estômago, fígado, vesícula biliar, rim, a bexiga, pericárdio, empacrecedor, o suprarrenal. Próximo. E eles foram pensando. E nessa divisão, há uns 2000 anos atrás, eles começaram a pensar assim: olha, o ser humano deve ser formado da metade do homem e metade da mulher. Tá? E para formar de novo uma outra semente. E eles chegaram à conclusão que o período pré-natal seria um dos períodos mais importantes que existe dentro do indivíduo, em que ele ganharia yin do pai e yin da mãe. Esqueça essa palavra. O que nós conhecemos como uma palavra substituta a essa? Cromossomos. Então, yin para o chinês é cromossoma. Yin são células-tronco. Tá? Eles conheciam células-tronco, vocês vão ver mais para frente. Eles utilizam células-tronco na regeneração de tecidos também. Tá? E aí o que acontece? O yin ancestral, que é esse encontro de uma parte da mãe com uma parte do pai, é o yin ancestral. A partir daí é tudo adquirido. Comida adquirido, maneira como você trata o seu próprio corpo, você acaba destruindo esse yin, tudo para eles. A partir daí é que você começa. Então você precisa saber, saúde dos pais, principalmente da mãe quando concebeu. Quando a gente começa a fazer história, a gente vem fazendo um dos momentos, o ápega, a gente pergunta o ápega, pergunta o peso, se teve algum trauma emocional na gestação, porque muitos dos nossos traumas começam no período intraútero. Então nós temos que investigar isso. E eles começaram há uns 2.000, 3.000 anos já fazerem isso. Tá? A idade dos pais, eles falavam que quanto mais velho fosse o pai ou a mãe, menor o yin viria com péssima qualidade. Se você fosse o quinto filho, então você estava roubado, não sobrou nada. Essa história de raspa de taxa, mentira. Você tem que se virar com pouco que você ganha. Claro que tem outras coisas, como o yin adquirido, que é o que você come, que aí compensa o ancestral. Mas você vai descobrir. E outra coisa, o que eu aprendi na faculdade de gineco é que teria que ter um período de 2 anos, né, entre uma gestação e outra. Depende da constituição da mãe. Se a mãe for uma mãe que se recupera rapidinho, não teria que esperar tanto. Outras teriam que esperar 4 anos, porque senão não herdaria, não passaria para o seu filho quantidade de yin necessária. Então ela teria patologias N iguais aos seus antecessores. O que mais chama atenção é que normalmente um médico cuida no mínimo de 3 gerações da família. Cuida do avô, dos avós, dos pais, para que os netos nasçam perfeitos, entre aspas. Quer dizer, que as patologias que os ancestrais tiveram e consiga corrigir através da vida das pessoas, para que os netos nasçam perfeitos. Então, eu coloquei esse slide principalmente por causa disso. E fatores, né? Eles falam, deve ter fatores na vida do indivíduo que atrapalham ou melhoram a vida, o estilo, a vida. E entre os fatores de adoecimento, nem internos nem externos, que é a alimentação e nutrição. Vocês vão, mais para frente, vão falar sobre isso, mas tem até a nuance do que você come, quando come, no dia e na estação do ano. Mais para frente eu vou comentar sobre isso. Os exercícios, tudo vocês aprenderam hoje que tudo é moderação, caminho do meio, né? Não se pode fazer muito nem pouco, serve também para os exercícios. Se vocês fizerem muito sobre o sol escaldante no meio-dia, você acaba com a sua essência e corre o risco de infartar. Então, eles tinham horários definidos, às 6 da manhã, 6 da tarde, nunca fazer ao meio-dia nem à meia-noite, né? O trabalho, está brincando, você falou, eles preconizam o seguinte: 8 horas de trabalho, 8 horas para você ter diversão, comida e 8 horas de sono. O médico consegue fazer isso, é claro, né? Com 4, 5 empregos, né? É a coisa mais difícil do mundo. Relacionamentos também interfeririam nisso.
Atividade sexual e idade. Tudo bem quando a gente tem 19 anos, que é uma maravilha, mas quando a gente chega aos 50 anos, aí a coisa já não. Então, eles têm uma regrinha em que até o horário da atividade sexual depois dos 50 é melhor fazer um determinado horário, porque você não precisaria daquele comprimidinho azul, sabe? Para subir. Automaticamente a energia estaria nos órgãos sexuais e com isso é mais fácil de ter a ereção e, consecutivamente, terminar um trabalho bem feito. Os traumas, você utiliza muitas células-tronco, quando você tem fraturas consecutivas, você gasta isso. E tudo que é uma poupança, a vida é uma poupança. Tudo que você gastar, no final da vida falta. Próximo, por favor. Haveria 6 fatores de adoecimento externos. Detalhe, o único que penetra, segundo eles, se nós estivermos perfeitamente com a saúde em harmonia, o único que penetra é o calor. Todos os outros penetram porque nós estamos em vazio, estamos em desarmonia. Então esses são vento, frio, fogo, umidade, secura, canícula, que acontece lá no veranico. Próximo, por favor. E aí os fatores de adoecimento internos. Guardem isso, que é a coisa mais importante que eu poderia ensinar para vocês hoje, ou comentar, seria isso. Tudo começa na parte emocional. Às vezes, eu não sei se ela comentou hoje sobre isso, mas a desestrutura do campo emocional, 7 a 10 anos depois, vai ocasionar o início das nossas doenças. Vocês vão ver como é que a gente trata. O chinês, ele não enxerga a ponta do iceberg, ele enxerga lá embaixo, o que vai te acontecer daqui 10, 15, 20 anos. Tá? Só que nós não enxergamos dessa forma. Vocês vão ver como. Então, a ansiedade dissolve a energia do coração. Preocupação deixa a energia dada. A melancolia diminui a energia do pulmão. O medo faz a energia do rim descer e não subir. E a raiva, aquele cara vermelho, colérico, né, reclamando, esse subiria e acaba pegando o coração, o tempo queima, a gente infarta, sobe para a medula, a gente tem um AVC. É o cara que está constantemente raivoso e depois, coitado, teve um AVC. Claro que teve, é o caminho dele. Eles também criaram os padrões de diagnóstico diferencial, que seria ou a patologia superficial, ou seria uma patologia profunda, o frio, ou calor, ou uma patologia de deficiência, ou uma patologia de plenitude. E o mais conhecido de todos, que é o Yin e o Yang. Yin e Yang é uma coisa muito fácil. Depois eu vou... Próximo, por favor. E eles começaram a criar diagnósticos baseados nisso. Mas tudo começa lá no princípio. Então, nesses diagnósticos, eles reparam como vocês entram, a cor dos seus cabelos, a face de vocês, a maneira como vocês utilizam a voz, a maneira como vocês pisam, a maneira como vocês andam, tá? Eles estão te diagnosticando sem vocês perceberem a maneira como vocês, a simetria do rosto, o dedo de vocês, o tamanho do dedo, o tamanho da unha, o queixo, se é furado ou não o queixo, daí é um problema. Todas as mulheres gostam de homens estilo, na nossa época era o Kirk Douglas, né, com o queixinho furado. É um rapaz fácil de ser dominado, desde que não tenha fogo no rim, porque daí senão ele é um tarado sexual. Mas de qualquer forma elas gostam, certo? Então tem isso daí. Então, o queixo largo, uma pessoa espontânea, que não tem medo, que vai... Então, qualquer característica que tenha na face, no cabelo, na parte física do indivíduo, se ele está em desalinhamento ou não, é percebido e faz parte do nosso diagnóstico. Isso é essencial, tá? E eles bolaram uma coisa, para quem não sabe, vou contar rapidinho uma história sobre o médico do imperador. O imperador era um deus, não podia ser tocado, a não ser, ele poderia mostrar a língua e o pulso no início das coisas. Então os caras bolaram um esquema que pela língua eles viam a doença crônica do imperador e pelo pulso eles viam o quanto tinha de matéria em cada órgão, o quanto tem de sangue circulante em cada órgão e o quanto tem de energia em cada órgão. Era assim que eles faziam o diagnóstico e poderiam tratar o imperador. Mas lembre-se,
Muitos morreram antes disso. Próximo, por favor. E os pilares do tratamento da medicina tradicional chinesa, que eu acho que é o que eu gostaria de mais dar atenção, no mais importante deles, que ninguém dá importância, que é aqui, a dietoterapia. Depois eu vou comentar com vocês. Mas é assim, você tem a acupuntura, a moxa-bustão, a ventosa. E a fitoterapia, vocês vão ver que vocês tratam, vocês não deveriam começar por aí. Vamos ser honestos. Você só vai no acupunturista, só vai no fitoterapeuta em 10 a 15% dos casos. Tá? Na verdade, o próximo, por favor. Tá? Por quê? Eu vou contar já por quê. A alteração emocional, tá? Ela falou que o tal era o caminho do meio. Ela chegou a falar isso aí ou não? Falou? E ela também falou que o taoísta tem duas missões na vida, ou não? Não? Tem várias, mas as duas principais, uma é viver muito, para conseguir ser o elo de ligação entre o céu e a terra. Isso ela falou? Isso. E como é que a gente consegue ver bastante aqui ser o elo de ligação entre o céu e a terra? Porque o homem tem eu vi várias classificações, ela me deu uma legal que eu não conhecia, obrigado, vou dar uma olhada, em que o céu é a parte dos canais distintos. O que é isso, meu Deus? Os canais que cuidam da nossa parte emocional. Tá? Existem a terra, que são os canais que cuidam da nossa parte de regeneração. E existe o homem, que são os outros canais, são os outros vasos que cuidam de nós de outra forma. Então, quando se trata de uma alteração, e tudo, lembra que eu falei, tudo começa na parte emocional, nós temos uma alteração emocional, tá? Que nós tivemos essa alteração e não foi diagnosticada corretamente, nós começaremos a termos o que nós ocidentais chamamos de síndrome de Pierre-Paquet. Já ouviram falar isso? Pronto-socorro? Eu tenho uma Pierre-Paquet, piripaque. Se a gente coloca, fica Pierre-Paquet é uma coisa mais bonita, né? É francesa, né? Dá mais valor. Então, para o paciente não perceber, e eu fiz isso, eu fui pela dor, eu não fui pelo amor, eu fui pela dor. Eu também tive os meus problemas e acabei indo, depois se der tempo a gente até conta. 5 minutos, quem sabe? E aí o que acontece? 7 a 10 anos após as alterações emocionais, realmente começam as nossas patologias, aí a alteração anatômica, a alteração funcional. Próximo, por favor. Acupuntura, moxa-bustão, ventosa. Moxa-bustão, eu pelo menos, a não ser que eu fosse da região sul, que andou nevando lá, e aí houve penetração de frio, né, muito frio, raramente a gente vai usar a moxa, mas a moxa é para aquecer justamente quando penetra o frio. A ventosa é quando a doença está muito lá, muito profunda, você traz para a superfície através da ventosa. E a acupuntura, você utiliza os pontos, né, que são meridianos que vão para cima, para baixo, do centro para a periferia e vice-versa, e eles têm várias funções. Tem funções, próximo, por favor. Né? Então, o que eu estava falando, as funções podem ser funções de regeneração, pode ser funções de circulação, pode ser funções dos canais distintos, são os canais da mente. Tá? Então, o tratamento que eles utilizam é aqui, utilizar os vasos distintos ou divergentes para consertar a parte emocional. Se isso não for feito, a doença continua. Não vai parar. Não tem jeito. Utilizar os vasos curiosos ou maravilhosos, que é a eliminação das lesões, terra. E outros vasos, são os principais, colaterais, os pepinos musculares, né? E tudo mais, para você harmonizar e superficializar. Aí é o homem que você trata. Próximo, por favor. Mas, se eu pudesse apostar em alguma coisa, eu sempre falei que a meditação seria a melhor coisa. Eu trouxe vários slides, mas resumindo, já que eu tenho pouco tempo, a meditação, vocês vão tomar um banho todos os dias? Eu pelo menos tomo, para limpar a parte externa. A meditação seria para cuidar da parte emocional nossa. No fundo, é isso que se faz.
você utiliza a respiração abdominal, que estimula o nervo vago estimula o parasimpático entra em equilíbrio com o simpático. Pronto, começa a liberação de endorfinas, né? Começou a liberação de endorfina, a pessoa, eu falo que se todo viciado soubesse que meditar libera endorfina, estaria ótimo. A grande vantagem dos chineses é que com 5 mil anos eles conseguiram montar até alguma coisa sobre Dao, sobre o Daoyin, ou não? Deu, ótimo. O que eles fizeram? Eles levaram o máximo. Eles misturaram exercícios de Qigong, que são Qigong, forjar, trabalhar, tá? Com a meditação. Daí surgiu o Tai Chi. E daí surgiram vários exercícios internos de Daoyin, entre os quais existem os 13 métodos de uma vida longa e saudável de Sun Simiao, que eles trabalham isso ao extremo. Tá? Próximo, por favor. Tá? Próximo. Né? E é isso que eles fizeram. E eles chegaram a tal ponto de eles conseguirem, sem precisar agulhar, a mobilizar o que eles têm dentro deles até para a regeneração. A mesma. Próximo, por favor. Próximo. Esses são alguns exercícios: Tai Chi, Liang Kun, que é a prevenção de doenças osteoarticulares, 8 peças do brocado. O Tuiná seria a massagem dos pontos. Tá? Próximo. Temos a dietoterapia, que já há 2.000 anos atrás já era utilizada como orientação para a dieta balanceada, era o primeiro passo para a manutenção da saúde. Sun Simiao, alteração que viveu há 16 séculos atrás, dizem alguns autores que viveu 142 anos, que falava que a alteração da alimentação no início das doenças, visando a tonificação dos órgãos e vísceras, seria o melhor tratamento. Tá? Próximo. Na medicina tradicional chinesa existe a propriedade, você baseia os alimentos e na verdade nada seria igual aos nossos alimentos funcionais, tá? Em que você usa as características dos alimentos para que você possa fazer um conserto interno. Então você teria a propriedade quente, morno, neutro, frio, ela dedica alguma coisa sobre tratar com alguma coisa quente, o frio. A relação com as estações do ano é o seguinte: a natureza nos dá todos os alimentos que nós precisamos no momento certo que nós precisamos. No inverno, a natureza nos dá sementes, raízes, né, e peixe. Na primavera, ela nos dá os brotos. No verão, nos dá os alimentos que nos esfriam. Uma melancia no verão, não tem coisa melhor que isso. Depois, a carne de porco. No outono começa o veranico, do veranico nós passamos, que também são raízes amarelas que nos tonificam, e também existem as nossas frutas cítricas, para isso também no outono, e depois nós voltamos a ser inverno de novo. Então, e quanto ao horário de consumo, se eu pudesse falar alguma coisa, como tudo que vocês podem ir de manhã, até às 10 horas da manhã, das 11 a 1 não comam nada, senão vocês ficarão hipertensos. À tarde comam coisas mais leves até às 7 da noite, totalizando 5 a 7 refeições ao dia, igual ao que a gente preconiza para diabetes. A partir disso, não comam mais nada, senão vocês vão ficar obesos, vão ficar diabéticos. Tá? É o primeiro órgão que acaba falindo. Próximo, por favor. Eu coloquei o exemplo da pimenta, mas ela já deu. Né? Próximo. A fitoterapia tem 5.000 anos, né? Eles começaram, refere a substâncias encontradas na natureza, pode ser de origem vegetal, animal ou outros minerais, pode ser consumida de forma sólida, líquida, na água, no caso da próximo. São descritos mais de 3.000 tipos de substâncias. Atualmente os tratados são de 400, mais ou menos, né? E o princípio de tratamento, eles falam, na verdade, é a capacidade do corpo de permanecer em estado de saúde. Próximo. Classificação, assim como na dietoterapia, é a natureza, o sabor, a função, a direção e qual o vaso de atuação, quer dizer, qual a zona de atuação que seria esse alimento. Próximo. Esse fitoterápico. E principalmente, no caso, eu coloquei o mais utilizado para nós, os ocidentais, que só pensam naquilo,
nós utilizamos o Li Wei e o Huang Yuan para, adivinha para quê? De todos esses que estão aí, para aumentar a nossa potência sexual, mas ele serve para outras coisas. Tá? Próximo, por favor. E resumindo tudo, os pilares da medicina tradicional chinesa contra o tratamento seria o preventivo, que seria a medicação, tipo e terapia, e os pilares da medicina tradicional chinesa seria com patologia instalada, aí você recorreria à acupuntura, oxigestão, menopausa e fitoterapia. Pronto. Deu certinho? Então, antes de mais nada, quero agradecer ao Nelson, a Silvia, a Márcia, pelo gentil convite, a Margarida aqui novamente no Camp, né, para falar de um tema que é do absoluto interesse nos dias de hoje, que é a medicina tradicional indiana. Eu quero agradecer também ao William por ter, de certa forma, introduzido todos os princípios da medicina tradicional chinesa, porque me permite falar de outros aspectos da medicina indiana que não são esses. As semelhanças que existem entre a medicina tradicional chinesa e a medicina tradicional indiana são inúmeras, então eu quero que vocês tomem como dado, né, os princípios gerais da terapêutica e da medicina indiana. Apenas os nomes mudam um pouquinho, evidentemente há controvérsias, há discordâncias em termos de alguns detalhes, mas na essência são dois sistemas de medicina tradicional. Obrigado. Alô? Dois sistemas de medicina tradicional oriental, eles disputam a originalidade, disputam a precedência sobre o outro, mas isso não tem nenhuma relevância para nós nesse momento, né? Eu aproveito então a oportunidade para falar de medicina a partir de um outro ponto de vista, de uma outra questão ligada à medicina, e em particular a medicina tradicional indiana. Quando a Márcia me mandou um convite para participar desse simpósio, eu perguntei sobre o que eu ia falar e propus um tema que era a fundação da medicina. Mas ela disse, não, você vai falar sobre racionalidade e cuidado. Então, ok. Então, eu tenho que falar sobre três coisas: racionalidade e cuidado, e apresentar para vocês rapidamente o que é o Ayurveda, porque eu acredito que entre todos esses sistemas de medicina vitalista, talvez seja o menos conhecido entre nós. O Ayurveda é um sistema milenar, como é o sistema de medicina tradicional chinesa, né? Datado exatamente, aproximadamente de 5.000 anos, consistentemente sistematizado há 2.700 anos, quando vários tratados de medicina foram produzidos pelo homem, né? E ali fundou-se o Ayurveda como um sistema independente da cultura geral da Índia milenar. A palavra Ayurveda é uma palavra composta de duas palavras, uma delas que significa vida, Ayur, ou Ayu, vida, e Veda, conhecimento. Quando você junta essas duas palavras, você tem o sentido de ciência da vida. Portanto, a Ayurveda tem como objeto de estudo a vida. A primeira pergunta que nós temos que fazer, então, a partir desse conceito, é, para dar um mínimo de racionalidade ao estudo dessa ciência, é inquirir sobre o significado desse objeto. O que é a vida? A vida, o conceito de vida utilizado no Ayurveda, é descrito como uma manifestação limitada no tempo e no espaço, resultante da combinação de 4 fatores. Para que exista vida, é necessário que exista corpo, Sharira. Para que exista vida, é necessário que exista sensibilidade, Indriya. Para que exista vida, é necessário que haja inteligência, Sattva. E para que exista vida, é necessário que haja espírito, Atma. Portanto, o Ayurveda se constitui como ciência que trata da vida, um fenômeno, uma manifestação resultante da combinação do espírito com 3 componentes de natureza material.
nós temos a tendência a acreditar, e eu tenho uma imagem um pouco distorcida da cultura tradicional hindu, ou dos indianos, ou da Índia, como a sede de uma cultura extremamente mística, né? Extremamente irracional. Isso não corresponde à realidade. De fato, essa é uma visão um pouco equivocada da cultura tradicional indiana. Nós sempre imaginamos os hindus fazendo rituais de oferenda, entrando no Ganges, fazendo práticas pouco lógicas e racionais, né? Mas isso de fato não corresponde à realidade. Não há cultura mais racional, mais solidamente embasada na racionalidade do que a cultura tradicional hindu. A gente tem reflexos dessa profunda racionalidade. Hoje vocês sabem, os hindus são famosos, né? Os indianos são famosos pela sua inserção no mundo da tecnologia de informação, no mundo da alta ciência. Recentemente eu fui visitar meu neto que nasceu na Califórnia, e lá chegando eu fiquei impressionado. Eu peguei o avião errado, fui para na Índia. Só tinha indiano, está tudo lá. Né? Estão altamente envolvidos em ciência e alta tecnologia. Na medicina também, ocupando postos de destaques. Isso não é à toa, é porque eles seguem uma tradição de altíssima racionalidade. Só que a racionalidade, ela nunca se dissociou, jamais se dissociou do espírito. Ela sempre esteve presente, combinada com a dimensão incognoscível da existência do universo. Aceita-se na Índia que a razão é uma ferramenta, mas ela não é a ferramenta decisiva. Ela é apenas uma das ferramentas para que nós nos aproximemos da verdade. A verdade ultrapassa os limites da razão. Nem sempre a razão alcança a verdade, e muitas vezes a razão é o limite para a verdade. Isso é algo que está absolutamente incorporado ao conhecimento e à tradição do pensamento hindu. Só para que vocês tenham uma ideia do que eu estou falando, uma vez eu estava num congresso na Índia, em Panji, e um Swami, um sacerdote, mencionou um exemplo que me deixou absolutamente fascinado a respeito desse tema. Ele contou que existe um problema matemático. Os hindus, os indianos são grandes matemáticos também, acho que vocês sabem disso também. Existe um problema matemático muito importante, muito famoso, que era o seguinte: como fazer o cavalo, a peça do jogo de xadrez, jogo esse criado pelos hindus também, andar todas as casas sem repetir um único movimento. Esse foi um problema matemático clássico que no Ocidente foi resolvido por um matemático italiano no século XVIII. No entanto, esse sacerdote mostrou documentos a respeito desse problema que teria sido resolvido 300 anos antes por um matemático hindu. Apenas com uma pequena diferença. Esse matemático, ele, na medida para cada casa que o cavalo andava no tabuleiro de xadrez, ele escrevia um verso que compunha um poema. E esse poema era uma homenagem a uma grande divindade, Krishna. Esse poema, não bastasse isso, lido de trás para frente, era uma homenagem a uma outra divindade hindu chamada Shiva. Então vocês entendam a partir desse exemplo onde eu quero chegar, não é? Que na origem da medicina não havia a dissociação entre corpo e psique, não havia dissociação entre corpo, psique e espírito. Essa dissociação, que hoje significa um problema com o qual nós temos que lidar, um dia, no passado, não é que tenha sido resolvida, ela nunca chegava a se constituir uma questão. Nós que inventamos, ao longo desse processo civilizatório, esse problema, ao dissociar essas três dimensões. Ora, o Ayurveda vai entender a vida, o paciente, aquele que vai ser cuidado, né, como um ser que integra todas essas dimensões.
corpo, sensibilidade, percepção, inconsciente, inteligência ou consciência e atma, espírito. Para justificar o entendimento da vida, para explicar o sentido da vida, que alguém mencionou aqui que hoje existe uma carência de sentido, acho que o Chaves na fala dele, né? O sentido da vida está absolutamente explicitado nos textos sagrados da cultura tradicional hindu. A vida tem 4 objetivos, 4 purusharthas, 4 objetivos do espírito. Esses objetivos são prosperidade, prazer, dever e liberdade. Então a vida é um fenômeno voltado, a manifestação, melhor dizendo, voltada para a realização desses 4 objetivos. Como realizar esses 4 objetivos? Quais são as bases para compreender a vida? Quais são as bases filosóficas para compreender a vida e fazer com que ela se manifeste em toda a plenitude? O objetivo final da vida é sukha, a felicidade. O objetivo final da ciência do Ayurveda é trazer ferramentas para que nós possamos ter uma experiência existencial feliz. Feliz significa longa, saudável e plena, próspera, alegre, moral e eticamente consistente e finalmente livre. Esse é o objetivo da medicina nos seus primórdios. Por isso, mesmo tendo sido convidado para falar de racionalidade e cuidado, eu estou me dando o direito de subverter um pouco, né, essa proposta para trazer a consciência de vocês que na origem da medicina, todas as questões que hoje são colocadas como prementes e que faço, estavam absolutamente integradas e resolvidas. Para poder explicar o fenômeno da vida, o Ayurveda se baseia em algumas teorias, algumas teses filosóficas. O primeiro suporte filosófico do Ayurveda é uma escola filosófica, eu estou chamando de filosofia no sentido amplo, não no sentido estrito, não é? Porque algo que vem da tradição, que não foi fruto do esforço racional, mas sim é tida como literatura sagrada de um povo, não é considerada filosofia dentro da nossa concepção. Mas, na Índia, essas coisas se confundem um pouco na tradição. De modo que uma dessas escolas filosóficas, ou essa linha de pensamento, chama-se Sankhya. Sankhya. O Sankhya explica a cosmogonia, a origem do universo. Como o universo se forma. E na visão dessa escola filosófica, o universo surge a partir da tensão de 2 princípios eternos: o espírito e a natureza, Purusha e Prakriti. Pela aproximação desses 2 princípios, a natureza entra em atividade. Longe do espírito, longe do princípio espiritual, a natureza não se move. Porém, quando está em contato com o espírito, ela entra em atividade. E a vida se manifesta. Portanto, a vida é a manifestação da atividade da matéria. Todo tipo de manifestação que nós podemos perceber por via sensorial ou pela via dos sentidos, diz respeito à experiência material. As nossas dores, os nossos prazeres, os nossos pensamentos, as nossas emoções são consideradas de natureza material, porque o conceito de matéria é o princípio que está em Parinama-Nityaya, em contínua e eterna mutação, em contínua e eterna transformação. A palavra Parinama significa transformação, Nityaya significa eterno. Então a vida é um fenômeno de eterna e contínua transformação. A transformação do princípio original, da natureza original, dá origem a tudo isso que a gente consegue perceber: a inteligência, ao ego, a sensibilidade e ao mundo físico. A matéria se divide essencialmente em 2 diferentes dimensões: a dimensão física e a dimensão sutil. A dimensão física, por sua vez, ela
forma todos os corpos que nós conhecemos, animados ou inanimados. Tudo que existe na natureza, segundo essa escola de filosofia, é constituída por 5 princípios básicos que, combinados, permitem essa infinita variabilidade. Esses 5 princípios são os princípios da não resistência à ocupação, o princípio do movimento, o princípio da energia, o princípio da coesão e o princípio da estabilidade. Tudo que existe de físico no universo é constituído, então, por esses 5 elementos combinados, simbolicamente chamados de éter, ar, fogo, água e terra. Então, essa é a segunda teoria, a teoria dos 5 elementos. A terceira teoria, na qual se baseia o Veda, é a teoria do padrão de atividade da matéria. A matéria pode estar em 3 estados básicos: em estado de equilíbrio, de excitação e de baixa atividade, apatia ou inércia. A quarta teoria é a teoria da causa e efeito, chamada Karana Karya Siddhanta. Essa teoria diz que toda manifestação do universo, ela tem em si uma origem com a qual ela tem uma relação lógica e produz um efeito, ou pode vir a produzir um efeito. Então todos nós somos efeito de alguma coisa, causa de algumas outras coisas. E finalmente a quinta teoria, que sustenta a racionalidade desse sistema de medicina, é chamada teoria Tridosha. Essa é uma teoria que vocês conhecem, já ouviram falar mais, provavelmente. Ela diz respeito a um modelo muito interessante de sustentação da fisiologia. A teoria Tridosha explica que entre a célula e a inteligência que controla o nosso organismo, há uma comunicação feita por um sistema específico que regula a atividade celular. O conceito de célula não é um conceito crechoviano, é um conceito védico. A palavra célula está descrita em livros de 4 ou 5 mil anos atrás. Chama-se Paramanu. Em cada célula do corpo existem todos esses princípios que nós mencionamos, mencionados pelo William também, e a governança da atividade celular é feita por princípios intermediários. Essas substâncias intermediárias comunicam inteligência para a célula e regulam sua atividade. Elas são chamadas doshas e se classificam em 3 categorias, não é? Vata, Pitta e Kapha. Cada categoria diz respeito a um tipo de atividade essencial do corpo. Por exemplo, o Vata é responsável pela integração, pela organização do sistema, pela comunicação, pelos movimentos de tudo que circula no nosso organismo, tanto do ponto de vista físico quanto do ponto de vista psíquico. Pitta é o responsável pela geração de energia para o sistema e pelo controle, pela manutenção do equilíbrio do sistema. E Kapha diz respeito à estabilização, à absorção, à estruturação do sistema, ao padrão anabólico, né, ao crescimento e à generação. Essas 3 forças, elas representam, dentro da ideia de que o ser humano é um micro-universo, a ação das 3 grandes inteligências do universo, chamadas, na mitologia hindu, de Brahma, Vishnu e Shiva. Brahma, aquele que cria, Vata. Vishnu, aquele que sustenta, Pitta. E Shiva, aquele que absorve, que gera o renascimento, Kapha. Muito bom. Essas teorias, ditas dessa forma, corrida, enlouquecida, né, ficam difíceis de serem absorvidas, mas elas dão base a um sistema de medicina absolutamente diferente daquele que nós estamos acostumados a lidar no nosso cotidiano. A medicina é a busca da longevidade, é a busca do equilíbrio, é a busca do fortalecimento e da promoção da saúde. Prevenção das doenças e, em última instância, tratar das doenças quando elas existem. Até poucos anos atrás, até 3 anos atrás, eu era professor de graduação. Eu estava lá, então, no 3º ano da disciplina de atenção básica em saúde na Faculdade de Medicina de Saúde. E aquilo que os colegas mencionaram na mesa anterior é fato, é realidade. Os meninos nessa idade já estão disputando qual é a especialidade que eles vão seguir. Né? Esse conceito ele é absolutamente antagônico com a da medicina tradicional indiana. Né? O médico indiano tem por princípio a observação
da totalidade do sistema. É necessário para poder entender a relação que existe, o fenômeno da doença, o desconforto do transtorno, entender o sistema. Porque essa é a visão básica da medicina, a racionalidade está por trás da medicina indiana. No que concerne a evolução da doença, as causas da doença, a terapêutica, há muita similaridade com a medicina chinesa. E no momento, então, das perguntas que vocês quiserem fazer, eventualmente eu posso fazer algum comentário desse sentido. Tá bom? Vou manter o esquema da Carmen de blocos de 3 questões, talvez consigamos fazer em 3 blocos, né? Já tem uma pessoa que se inscreveu. Alguém pode pegar uma coisa para ela? Ali em cima direita. Minha pergunta para o Luiz Guilherme eu queria saber se na Índia a medicina tradicional indiana é a que está em voga mesmo, né? Ou se com a globalização tem uma ocidentalização dos costumes e da medicina. E se a massagem tradicional indiana, conhecida como Shankara no Ocidente, que, no meu conhecimento, é uma sistematização dessa medicina para bebê, ela ainda é utilizada na Índia, como nos tempos lá do Levoyer. Não, proponho que seja um bloco de 3 questões, a professora Mariana, então. Eu noto, assim, sempre espantado quando, depois da apresentação das medicinas ocidentais, entra a apresentação das medicinas orientais. Porque é uma humilhação. Assim está falando agora aí. Então, não só por causa da profundidade da filosofia, que é impressionante, como a densidade da cosmologia que é apresentada, sem falar em todas as dimensões que tem cada uma daquelas coisas que eu criei sobre o que é a fisiologia, o que é a biomecânica, enfim, a complexidade é infinitamente superior. Mas, de qualquer maneira, mesmo considerando essa diferença muito grande, eu gostaria de saber se os conferencistas, mini-conferência, se os conferencistas estão de acordo com uma afirmação que está no nosso livro do ano passado, Racionalidades Médicas e Práticas Integrativas de Saúde, de clínicos e teóricos, se realmente, apesar disso tudo, essas medicinas orientais não partilham com as ocidentais que foram aqui colocadas, a homeopatia e a medicina antroposófica, o que nós poderíamos chamar, que a gente tem chamado no nosso grupo, de um paradigma vitalista, em que a vida é o centro, não é, da intervenção da medicina e o sujeito doente, não é? E o seu encontro com uma vida melhor, o objeto fundamental de intervenção dessas medicinas. Eu falo tanto da medicina homeopática como da medicina antroposófica, que são, no caso do Ocidente, medicinas alternativas ao modelo biomédico. Mais alguém? O Eduardo. Boa tarde. Meu nome é Eduardo, eu sou também pesquisador do Grupo Racionalidade Médica do Rio. Eu queria agradecer pelo contexto filosófico que vocês apresentaram e aproveitar para fazer para levar um pouco as perguntas para esse aspecto da filosofia, né?
Ambos falaram de células em suas falas. Uma primeira pergunta seria: existe de fato algo que sustente a transposição dos conceitos que vocês colocaram nos textos antigos para o conceito de célula atual? Ou a gente está forçando uma barra para criar uma entidade material para um outro conceito que não necessariamente teria uma correlação material nos tempos em que o texto foi escrito? E o segundo é especificamente em relação ao conceito de felicidade, porque a gente tocou nele de passagem na fala da manhã, né? E uma coisa que me espanta quando eu escuto mais profundamente da Índia é que, para mim, a cultura indiana ela é mais próxima da grega do que da chinesa, em vários aspectos, né? E não é à toa que o Juliano tratava no texto da manhã essa questão, o subtítulo do texto é Em Busca da Vitalidade, ou no princípio de nutrir a vitalidade e no afastamento da felicidade, em que ele coloca uma questão da filosofia da busca por felicidade e liberdade ser uma coisa intrinsecamente grega e que leva para um afastamento e uma escolha contrária da cultura chinesa, né? Então, se você pudesse falar um pouco mais dessa proximidade do conceito de felicidade na noção ayurvédica, seria interessante. Obrigado. Pela ordem, né? O Ayurveda é um sistema de medicina tradicional reconhecido pela Organização Mundial de Saúde como tendo aplicabilidade nos tempos de hoje. Ele é praticado e, vamos dizer assim, institucionalizado em alguns países. Evidentemente, na Índia ele é amplamente institucionalizado. Ele é prevalente mais em algumas regiões em função de uma tradição histórica, né? O sul da Índia é tradicionalmente o berço e a sede da manutenção da medicina tradicional indiana. No norte da Índia já existe menos influência. Evidente que, como eu disse, a gente tende a idealizar um pouco as culturas orientais, né? E de fato a Índia é um país moderno, né? Absolutamente contemporâneo em seus objetivos e buscas, né? E se a gente for idealizar demais, a gente vai acabar se decepcionando. Eu me lembro quando fui para a Índia a primeira vez estudar, minha mulher estava grávida e nós fomos acolhidos então por uma família, uma médica, ayurvédica, e o marido dela um engenheiro naval. E eu achei muito interessante que eles viviam dentro de uma certa tradição, moravam na casa dos sogros e tinham um pequeno templo dentro de casa, havia uma prática religiosa na geração dos sogros, esse casal nem tanto. E eu queria realizar uma curiosidade, né? Depois de ficar um mês na casa deles, eu tomei a liberdade de perguntar para o engenheiro, né, para o marido, e qual era o objetivo da vida dele. Né? A gente estava convivendo há um mês, eu senti que eu tinha essa liberdade. Qual era o propósito da vida dele? Ele me respondeu: meu propósito é comprar um Honda Civic vermelho. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? Porque para não fantasiar demais. Né? Mas o fato é que o Ayurveda tem 150 colleges de Ayurveda na Índia. Existem 2 universidades absolutamente ligadas à prática do ensino do Ayurveda, não são faculdades, são universidades, uma em Gujarat e uma no Rajastão, em Jaipur. É uma prática absolutamente regulamentada, as pessoas têm o seu CRM de curador, né? Porque o médico ayurvédico ele não é chamado propriamente de médico, o título dele não é doctor, ainda que a gente tenha mania de chamá-los de doctor. O título deles é Vaidya, que significa aquele que contribui para a cura, o curandeiro, né? Seguindo uma tradição milenar. Então, acho que respondendo a sua pergunta, é exatamente vivo, mas há uma demanda muito grande pelas coisas do Ocidente, inclusive a medicina. Hoje elas convivem de maneira mais ou menos harmônica. Né? No Sul, o Ayurveda ele é incorporado e faz parte da tradição, ninguém precisa ensinar para uma criança que é o Ayurveda, porque isso é vivido dentro de casa. Né? Os princípios do Ayurveda, as práticas terapêuticas são realizadas dentro do âmbito da casa mesmo, então todo mundo sabe o Ayurveda. No Norte, isso não acontece da mesma maneira. Okay? Em relação à questão que a professora mencionou,
Quando eu fazia residência em medicina preventiva, eu estudei livros dela. Isso é uma pesquisadora, uma cientista muito precoce, muito incrível. Eu diria que foi mais precoce do que conservada. Porque, sinceramente, eu estou impactado, né, com a sua juventude. Né? Eu não a conhecia pessoalmente, mas estou muito honrado, muito prazer em conhecê-la. E o que ela levantou é, de fato, como a gente entende essa questão. Eu, pessoalmente, entendo assim. Lá na universidade que eu trabalho, ensino, inclusive tem uma tese de doutorado em homeopatia, que foi realizada por um médico, muito amigo meu, que é autor de um livro que chama-se Medicina Vitalista. Né? Ele, é o Paulo Rosenbaum, ele encara, né, ele tenta juntar essas práticas unificando. Que legal. Então, o Paulo, a gente, quando eu ainda trabalhava com homeopatia, a gente até trabalhando juntos. Né? Enfim, a questão é exatamente essa. O que nos une é esse conceito de vitalidade, que pode aproximar as práticas ocidentais e orientais. Na minha opinião, essa é a mesma coisa. É o Ki, o Prana e a energia vital do Samohara. Em relação às perguntas do Eduardo, né, você fez duas questões. Né? A primeira é, de fato, para minha surpresa, os modelos teóricos que eu encontrei nos tratados de medicina ayurvédica, tratados de 2.700 anos, eles não só antecipam, mas superam de longe os modelos que nós temos hoje na bioquímica, na fisiologia. São modelos interessantíssimos, né? Que explicam e fazem funcionar uma prática de maneira extraordinária. Muitas pessoas me perguntam, falam, Guilherme, por que você, com 30 e poucos anos de medicina, uma formação, digamos assim, acadêmica, sólida, foi mexer com medicina indiana? Qual o sentido de mexer com isso? Eu digo isso é para o benefício dos meus pacientes. Eles nunca tiveram tão bem. Os resultados alcançados são, na prática clínica, são realmente espantosos. Né? Eu me sinto muito feliz de poder trabalhar de medicina indiana. Uma grande realização, uma reconciliação com a medicina. Em relação ao conceito de felicidade, Sukha, né, é um conceito que envolve exatamente esses 4 princípios. Né? A prosperidade, o desfrute, o cumprimento do papel social, o entendimento de que você é útil para alguém, né? E a liberdade da sua consciência, a sua liberdade mais profunda são os objetivos da vida humana na visão da Ayurveda. E a felicidade é o resultado do alcance, ainda que momentaneamente, né? Nem sempre você consegue realizar todas essas coisas simultaneamente, né? Desses objetivos. É evidente que prosperidade, nesse sentido, significa o atendimento das necessidades da primeira dimensão da nossa vida, do corpo. Não significa ter uma Ferrari. Felicidade significa a possibilidade de contemplação da natureza na sua expressão original. Felicidade é você ter ar puro, água pura, né? Ganhar um abraço, se aproximar das pessoas, né? Poder ver o nascer do sol. Felicidade não é um efeito produzido por todo tipo de delírio e fantasia que nós, na nossa cultura, consumista, né? É o que o homem evoluiu, né? Do homem primitivo para o homem, todas as suas etapas de desenvolvimento, e acabou nesse homem moderno, nesse novo modelo, né? O consumidor. Né? Então, é evidente que não se trata disso. Né? Felicidade está nas coisas, no desfrute, na possibilidade de desfrutar as coisas simples. Isso, por incrível que pareça, é cada vez mais difícil, porque a gente não tem tempo, não tem ar puro, não tem água pura, né? Não tem horizonte. Né? É uma loucura. O terceiro aspecto, talvez o mais importante, que norteia todos os outros, é a possibilidade de viver a vida de maneira dentro de princípios éticos e princípios morais eternos, que habitam cada célula do nosso corpo. Coisas que nós não precisamos aprender, porque todos nós sabemos disso. A Ayurveda diz que todo mundo, todas as pessoas, todos os entes da natureza
carregam dentro de cada unidade, cada célula, esses princípios. Eles não precisam ser codificados ou edificados, eles existem onde existe vida. Então isso chama-se Dharma. Em sânscrito, a ideia de uma das grandes realizações é você poder viver dentro do Dharma. É fundamental para os médicos, nós médicos, que a gente possa realizar a nossa tarefa. Né? Nem sempre a gente encontra as ferramentas e muitos se sentem frustrados por não poder cumprir o Dharma ainda que eles tenham esse desejo. E o quarto objetivo, o mais elevado, é a nossa comunhão, nosso reencontro com a nossa essência. A liberdade a que o Ayurveda se refere não é a liberdade de fazer o que você quiser, não é a liberdade de passar o farol vermelho ou de viajar o mundo afora. Não, a liberdade diz respeito à conquista da independência em relação a essa incrível transformação contínua do universo. Um estado de serenidade e bem-estar que é encontrado na essência. A liberdade é algo que você alcança quando você encontra seu Atma, quando você se percebe não apenas constituído de corpo, percepção, mente, racional, mas também que dentro de você existe parte de algo que é compartilhado em todo o universo. Esse é o sentido de felicidade que o Ayurveda dá. É muito simples, né? Não é nada complicado. A gente complica um pouco. Bom, eu acho que ele já falou uma parte das coisas, mas o chinês, ele tem uma filosofia. Nós viemos para sermos felizes. Isso é essencial. São as suas escolhas para com que você seja ou não. É uma questão de filosofia. Então isso é uma coisa importante. Se você quer ter a sua Ferrari, como é que é o seu Honda Civic vermelho, você vai ter que trabalhar para o povo. Né? Realmente, vai trabalhar muito. E com isso vai ficar em desequilíbrio. Não vai descansar, não vai se alimentar adequadamente. E tudo isso, com o passar do tempo, terá um monte. Infelizmente, um dos meus grandes amigos sempre falou uma coisa: nunca se envolva com política, você acaba se contaminando, então tem que ser evitado. Quanto à sua pergunta, já era descrito há 2000 anos atrás, no livro do Imperador Amarelo, sobre tudo isso que eu falei, do ritmo de parte que eu propus a mostrar para vocês, traduzindo para a nossa medicina. Senão ficaria uma coisa muito chata, muito pesada, mas as células tronco eles já conheciam há mais de 2000 anos atrás. Tá? E eles descrevem inclusive a circulação fetal e como é feita através dos canais, dos vasos. É uma coisa fantástica. Algo que eu mais fiquei apaixonado quando fiz a minha medicina tradicional chinesa foi que como eles conseguiram fazer aquilo. Sabe, eles pensam da seguinte forma: a energia contida dentro do órgão que foi formado é que ele vai empurrando e fazendo a formação para a parte externa. Então vai sendo formado o dedão, só que você forma o dedão porque o pulmão está ok. Se ele tivesse com carga genética faltando, ele não formaria esses dois dedos. A mesma coisa seria o coração. Então essa energia dentro, nós temos que imaginar que seria mais ou menos como uma pilha. Tá? Quando eles pensam sobre cromossoma, é como se fosse uma pilha. Muitos vieram aqui com pilhas alcalinas, outros com ederetes e outros com falha, inclusive na pilha. Não é isso? E essas falhas são as nossas malformações. Mas tudo isso já vem antes. Isso ocorre no encontro. Nós falamos gametas, eles falam proxima, materno e fetal, e com isso forma o ser humano. Mas a energia contida dentro desses genes estão diretamente ligados ao pai, à mãe, aos avós. Então, cai um pouquinho naquela. Nós somos o que foi antes e nós somos responsáveis pelo que vai acontecer depois. Então, só nisso nós já somos responsáveis pelos nossos filhos, pelos nossos netos. Então, só para
vocês saberem, eu tenho um filho que está fazendo medicina, eu gostaria que ele não fosse contaminado no quarto ano que ele vai fazer, porque eu gostaria que ele passasse por tudo que ele tem que passar e no final ele fosse, porque é horrível, horrível. Eu, na minha época de faculdade, eu não tive nenhuma formação sobre isso. As nossas faculdades não falam, a não ser agora, mas na minha época não tinha nada disso. Fui tomar contato com isso, já que é aberto, eu fui tomar contato com isso quando eu tive uma lesão de coluna, importantíssima, e eu tive síndrome caldequina, ruptura de todos os ligamentos lombares, fratura de bacia, lesão de coxa femoral direita, e comecei com um fraldão e uma bengala. E eu fui procurar um professor de Tai Chi, foi a última coisa que sobrou, porque já tinha em todo lugar, todo mundo falava assim, ó, vai ter que colocar uma haste de T12 até sacral, não vai ter jeito, né? E eu falei, pô, não é possível. Eu fui procurar um professor de Tai Chi, e o cara me ensinou um exercício só, que era mexer o pé, de um lado para o outro. Minha dor, inexplicavelmente, começou a sumir. Foi o primeiro contato que eu tive, vocês imaginem. E a partir daí eu descobri que eu não sabia nada sobre isso, que eu precisava reaprender tudo. Todos os meus conceitos, eles não usam força, eles usam pontos e que fazem com que o feto caia na sua mão, sem que você precisa fazer corte nenhum, que se a placenta está difícil de equitação, você vai lá no pontinho, você faz, a equitação ocorre normalmente. Então tudo isso eu precisei reaprender, assim como caminhar, eu precisei reaprender a caminhar. Então, respondendo a sua pergunta, sim, tem como juntar as duas medicinas para que as pessoas sejam felizes, muito mais felizes que são hoje. Bom, chegamos ao nosso tempo de horário, eu quero agradecer aos nossos palestrantes e quero concluir com uma divulgação, que é o livro que nós estamos lançando hoje, o Intercâmbio Solidário de Saberes em Saúde, que é fruto do Fórum Nacional de Racionalidades Médicas e Práticas Integrativas em Saúde, que aconteceu o ano passado em Niterói. Tá? Está aí no corredor, o pessoal da UFTEC está disponibilizando o livro. Quero agradecer a todos e chamo a Inês, que vem coordenar a próxima